Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje nós iremos entrar na situação de aprendizagem 5, tá? Mas antes da gente começar essa aula, relembrando vocês, tá, novamente sobre as atividades das aulas anteriores, que é muito importante que vocês venham fazer, tá pessoal? Então voltem lá um pouquinho, vejam as atividades que vocês ainda não concluíram. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, tanto no WhatsApp, no nosso grupo, do WhatsApp, como também aqui nesse chat, nessa aula nossa, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiverem, não hesite, me chame, me manda lá a pergunta que eu vou explicar para vocês, vou auxiliar. Eu quero que vocês aprendam o máximo desses conteúdos aqui dessa nossa aula, que é muito bacana e muito importante na sua formação, tá certo? E hoje, então, como eu falei, nós vamos entrar na situação de aprendizagem 5, que tem por título Não Precisa Ser Herói, Apenas Protagonista, né? Às vezes a gente quer fazer algo que quer marcar, né? Quer mostrar aí que venha repercutir, mas às vezes não precisa disso, né? A gente precisa ser apenas o protagonista da nossa história, onde vai ser uma história escrita muito bem feita e vai dar resultados muito bons para você. Ser heróis, às vezes, é uma situação que, às vezes, pode acontecer na sua vida, dependendo de uma área, de uma situação que você esteja vivenciando. Mas não coloque isso na sua cabeça que você precisa ser herói, né? Você precisa ser apenas o protagonista da sua história, certo? Então nós vamos ler aqui o texto, tá, pessoal? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais e nós vamos dando sequência. A competência socioemocional, né, dessa situação de aprendizagem tem a ver com entusiasmo, tá? Isso é muito importante para vocês sentirem entusiasmo, né, do que vocês podem fazer, daquilo que vocês estão engajados, né, a seguir aí na vida de vocês. Vamos lá. A melhor história é contada por nós mesmos. Você já pensou sobre isso? Considere que a sua história supera a narrativa central de qualquer enredo de super-heróis. Isso porque a melhor narrativa não é a que tem heróis, mas a que traz o lado humano de cada um de nós. Olha aí. Uma história é muito mais emocionante quando narra a realidade de quem a viveu, o aprendizado, o esforço e a superação de cada um. O que não precisa ser contado como história de super-herói. Você já imaginou como poderia ser diferente a sua narrativa se pudesse escrevê-la sem julgamentos, inclusive seus, sem precisar competir com ninguém, ou sentir-se pressionado ou pressionado a contar algo sobre isso? Acreditamos que você teria outras histórias para contar. Sim, não duvide. Na verdade, as histórias já existem. Todas estão no seu diário de práticas e vivências. Apenas precisam ser recontadas por outra perspectiva, a que lhe permita estabelecer uma relação diferente com você. Ou seja, uma narrativa que permita você enxergar as suas derrotas e vitórias com mais generosidade consigo mesmo, valorizando tudo o que você fez como sendo o protagonista da sua vida. E continuando aqui, nós temos também, quando falamos a importância de ser protagonista, estamos dizendo que é você quem constrói a sua narrativa, descrevendo os fatos de acordo com a sua capacidade de ação e buscando sentido para a sua vida, o que não tem nada a ver com ser ou não herói. Sobre isso, considere a história dos dois mergulhadores que disputavam vencer o mesmo desafio, que era bater o recorde de profundidade em um mergulho livre. Nesse tipo de mergulho não é utilizado nenhum equipamento para imersão. Olha só que bacana. Apesar da disputa, os dois eram amigos e ficaram empatados na medalha de ouro, que há muito tempo desejavam ganhar. Devido à amizade e o quanto eles se apoiaram mutuamente,
até quebrarem o recorde, resolveram compartilhar a medalha de ouro. Olha só que legal, né? A gente já presenciou muitas histórias, né, de pessoas que estavam numa disputa e nessas disputas acabam tendo pessoas conhecidas, amigos, que às vezes nessas disputas, por não haver aquele sentimento assim, poxa, é um amigo, é uma pessoa que eu gosto e vamos compartilhar juntos, mas não, tem pessoas que querem superar, quer ser melhor, quer se achar o herói. E a gente não pode ser assim na vida. A gente tem que aprender a compartilhar também com as pessoas, com amigos, com familiares, as coisas boas. E se uma coisa for boa para você e também é uma coisa boa para o seu amigo, que é algo que ele também busca na vida dele, não é melhor a gente compartilhar isso e fazer com que nós possamos ser ganhadores e ter o mesmo objetivo alcançado? Porque vai chegar um momento na vida que você vai conseguir superar algo, né? E que você vai conseguir ser realmente um destaque em alguma coisa. Mas quando você está numa situação dessa, onde você tem alguém, um amigo, alguém da família, e que também busca pelo mesmo desejo, não queira ser melhor, mas queira compartilhar. Vamos dividir, vamos trabalhar juntos, vamos formar uma equipe que vai conseguir vencer essa disputa e a gente ser ganhador, né? Eu já vivenciei alguns momentos assim, principalmente se tratando assim de musicalidade, onde você já participa de alguns festivais, tem pessoas conhecidas, amigos, né? Então ali a gente tem que ter ali um bom senso, não querer lutar. Ah, professor, mas se você está numa competição, você tem que fazer o seu melhor, com certeza, nós temos que fazer o nosso melhor. Mas se a gente tiver oportunidade de fazer algo com que nós, né, você, o seu amigo ou outra pessoa ali que seja muito querido, possa ganhar junto com você, tenha certeza que esse sentimento de gratidão, esse sentimento de empatia, esse sentimento de boa ação, vamos dizer que é a palavra correta, vai se tornar muito útil na sua vida. Pode ter certeza, vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa que, com toda certeza, alguém também fará isso por você. Certo, pessoal? E continuando aqui, outra história é a de um mergulhador de caça de atum que perdeu um dos maiores peixes já pescado na história para salvar a vida do seu filho, que durante a caça teve uma apneia e poderia ter se afogado se não fosse resgatado por ele. Se isso não é ser herói, não sabemos mais o que é. Na verdade, pessoal, às vezes é aquela pessoa que, dependendo desse contexto, claro que um filho é uma vida, né? E a gente tem que pensar em ajudar uma outra vida. E o peixe, ou o objeto, né? Ou um exemplo aí, né? Você está com um ouro na sua mão, e você tem a oportunidade de pegar esse ouro e fazer algo por alguém, ou você pegar esse ouro e fazer somente por você. Então aí você tem que ter essa análise, né? Tem que ter esse bom senso. E nessa situação aqui, eu não pensava duas vezes em salvar meu filho. Numa situação dessa, jogo o que tiver ali, faço o que puder fazer para poder resgatar, né, da vida ao meu filho novamente. Não sabemos mais o que é, como continua aqui o texto. Além dessas histórias, tem a do velejador, que perdeu uma perna em um trágico acidente numa hélice de uma lancha. Apesar do acidente e ficar um período fora dos campeonatos de vela, tempos depois ele venceu várias competições, além de desenvolver um projeto de iatismo para jovens carentes. Essas histórias são exemplos que demonstram que não é preciso ser herói, apenas protagonista. Enxergá-las por essa perspectiva traz oportunidades para percebermos o mundo ao nosso redor de uma forma mais significativa. Poderíamos dizer que essas histórias são pérolas dos mergulhadores, que elas trazem sentidos para suas vidas além do frenesi das vitórias e amargo das derrotas que eles poderiam ter. Eu lembro que eu vi uma situação que aconteceu nas Olimpíadas, eu não me lembro o ano, que foi de um atleta, né, na prova de atletismo, em que ele estava correndo
e aí ele parece que teve uma cãibra, alguma coisa assim, e um outro companheiro dele, né, que estava concorrendo junto com ele, foi lá, ajudou ele para que os dois pudessem chegar juntos na linha de chegada. Olha só, gente, que exemplo. Você não precisa ser herói, né? Mas você ser o protagonista, porque às vezes o herói, ele é lembrado por coisas assim que pode ser considerado para outros muito grandes, mas tem atitudes que valem muito mais do que ser herói. E essa atitude dessa pessoa, pode ter certeza, vai alcançar gerações, vai alcançar muitas vidas, e pessoas vão sempre lembrar desse ato, desse atleta que fez pelo companheiro dele, que passou mal com uma cãibra muito forte na perna, e aí ele decidiu apoiar ele, colocá-lo amparado nos seus ombros e os dois chegarem juntos na linha de chegada. Que linda a história, né? Pessoal, nós temos aqui a atividade 1, Minhas Pérolas. O que vocês vão fazer? Assim como as pérolas das histórias dos mergulhadores e do velejador, você deve ter as suas para contar. Assim, busque no seu diário de práticas e vivências 3 pérolas que demonstram a sua atuação protagonista diante da própria vida e que deram sentido ao seu projeto de vida. Escreva sobre elas, destacando o que representaram para você, tá? Essa é a página 299. Vocês têm essa atividade aqui para vocês realizarem, tá? Tem aqui a pérola 1, pérola 2, pérola 3 e vocês vão escrever, tá? Façam essa atividade, não esqueçam, porque é muito importante, tá? Para que vocês possam desenvolver essas habilidades e essas competências socioemocionais, tá certo? Tem também a atividade 2, tá? Tem um texto e através desse texto vocês vão então responder algumas perguntas, certo, pessoal? Então, vocês têm essa atividade aqui que vocês vão ler e vão responder as perguntas que vai até a página 301, que são 1, 2, 3, 4 perguntas, certo? Para que na próxima aula nós possamos entrar então na situação de aprendizagem 5, que ela tem avaliação formativa de competências socioemocionais. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!